Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. O Ego e o ID e outros trabalhos de Sigmund Freud. Uma neurose demoníaca do século XVII. Seção 4. Os dois compromissos. Um pormenor notável na história de nosso pintor é a declaração de que ele assinou dois compromissos diferentes com o demônio. O primeiro, escrito a tinta preta, dizia o seguinte: Eu, CHRH, subscrevo-me a este senhor como seu filho obrigado, até o 9º ano. O segundo, redigido com sangue, dizia: CHRH assina um compromisso com este Satã, de ser seu filho obrigado, e, no 9º ano, pertencer-lhe em corpo e alma. Disse que os originais de ambos estiveram nos arquivos de Mariazell quando o Trofaium foi compilado, e ambos portam a mesma data, 1669. Já fiz certo número de referências aos dois compromissos e agora me proponho tratar deles com mais detalhe, embora seja exatamente aqui que o perigo de supervalorizar insignificâncias parece especialmente grande. Não é hábito alguém assinar duas vezes um compromisso com o diabo, de maneira que o primeiro documento seja substituído pelo segundo sem, contudo, perder sua própria validade. Talvez essa ocorrência seja menos surpreendente para outras pessoas que estão mais à vontade com material demonológico. De minha parte, só pude encará-lo como uma peculiaridade especial de nosso caso e minhas suspeitas despertaram quando descobri que os relatórios variavam exatamente nesse ponto. O exame dessas discrepâncias nos facultará, inesperadamente, uma compreensão mais profunda do caso clínico. A carta de apresentação do pároco da aldeia de Potembrum descreve uma situação muito simples e clara. Nela, faz-se menção apenas a um compromisso, escrito com sangue pelo pintor 9 anos antes, e que deveria expirar no período de alguns dias, em 24 de setembro de 1677. Deve, portanto, ter sido redigido em 24 de setembro de 1668. Essa data, infelizmente, embora possa ser inferida com certeza, não é explicitamente enunciada. O depoimento do abade Franciscus, datado, como sabemos, de alguns dias depois, 12 de setembro de 1677, já descreve um estudo de coisas mais complicado. É plausível presumir que o pintor fornecera informações mais precisas nesse intervalo. O depoimento relata que o pintor assinará dois compromissos, um no ano de 1668, data que também deveria ser a correta, de acordo com a carta de apresentação, escrito em tinta preta, e o outro em sequentiano no ano seguinte 1669, escrito com sangue. O compromisso que receberá de volta no dia da Natividade da Virgem 8 de setembro fora o escrito com sangue, ou seja, o posterior, assinado em 1669. Isso não aparece no depoimento do abade, pois aí simplesmente diz que mais tarde incedam rederet devolver-lhe-ia o documento e incedam sibi porrigentem conspexicet viu oferecendo o documento, como se pudesse tratar apenas de um único documento. Mas isso decorre do curso subsequente da história, e também da página de rosto colorida do Trofaium, onde o que é claramente um escrito vermelho pode ser visto sobre o documento que o dragão demoníaco está segurando. O curso ulterior da história é, como já relatei, que o pintor retornou a Mariazell em maio de 1678, após ter experimentado novas tentações do maligno em Viena, e implorou que, mediante novo ato de graça por parte da Santa Mãe, o primeiro documento, redigido à tinta, também lhe pudesse ser devolvido. A maneira por que isso aconteceu não é tão plenamente descrita como a primeira ocasião. É-nos simplesmente dito, qua justa votum redigitam quando este foi devolvido de acordo com a sua prece, e, noutra passagem, o compilador diz que esse compromisso específico foi arremessado ao pintor pelo demônio, amassado em bolo e rasgado em 4 pedaços, em 9 de maio de 1678, por volta das 9 horas da noite. Ambos os compromissos, contudo, portam a data do mesmo ano, 1669. Tal incompatibilidade, ou não tem significação ou pode colocar-nos na pista seguinte. Se tomarmos como ponto de partida o relato do abade, por ser o mais pormenorizado, confrontamo-nos com certo número de dificuldades. Quando Christoph Eismann confessou ao pároco da aldeia de Potembrum que fora pressionado pelo demônio e o limite de tempo certo expiraria, só poderia em 1677 ter estado pensando no compromisso que assinará em 1668, quer dizer,
o primeiro deles, escrito em negro, mencionado na carta de introdução como sendo o único, porém nela descrito como redigido com sangue. Alguns dias mais tarde, em Mariazell, preocupava-se apenas em conseguir de volta o compromisso posterior, em sangue, cujo vencimento então não estava próximo, 1669-77, e permitiu que o primeiro vencesse. Esse último não foi reclamado até 1678, isto é, quando havia entrado em seu 10º ano. Ademais, por que são os compromissos datados do mesmo ano, 1669, quando um deles é explicitamente atribuído ao ano seguinte, ano subsequente? O compilador deve ter observado essas dificuldades, pois fez uma tentativa para removê-las. Em seu prefácio adotou a versão do Abade, mas modificou-a em determinado particular. O pintor, diz ele, assinou um compromisso com o demônio em 1669 à tinta, mas depois, de indivero, com sangue. Excedeu ele, assim, a declaração expressa de que um compromisso fora assinado em 1668, e ignorou a observação do Abade, em seu depoimento, no sentido de que havia uma diferença no número do ano entre os dois compromissos. Fez isso a fim de manter-se em harmonia com a data dos dois documentos devolvidos pelo demônio. No depoimento do Abade ocorre entre parênteses uma passagem após as palavras em se quem tiver o ano mas no ano seguinte 1669. Diz ela, sumitur cautera nos pronondum completo, utei saep inloquendo fieri soler, nan eudem anum indicam singrafai, quarum atramento scripta ante praesentem attestationem nondum habita fui. Esta passagem é claramente uma interpolação por parte do compilador, pois o Abade, que só vira um compromisso, não poderia ter declarado que ambos portavam a mesma data. A colocação da passagem entre parênteses, além disso, deve ter sido com a intenção de mostrar ser uma adição ao texto do depoimento. Ela representa outra tentativa por parte do compilador para reconciliar a prova incompatível. Concorda que o primeiro compromisso foi assinado em 1668, mas acha que, visto o ano já estar tão avançado, era setembro, o pintor pode datar a de um ano, de modo a que ambos os compromissos pudessem apresentar o mesmo ano. Ele invocar o fato de que as pessoas a miúde fazem o mesmo tipo de coisa em conversa, parece-me assinalar toda a sua tentativa de explicação com uma débil evasão, não mais. Não posso dizer se minha apresentação do caso causou alguma impressão no leitor e se o colocou em posição de se interessar por essas minúcias. Eu próprio achei impossível chegar com alguma certeza ao verdadeiro estado de coisas, porém estudando esse confuso assunto deparei com uma noção que tem a vantagem de fornecer a representação mais natural do curso dos acontecimentos, embora novamente as provas escritas não se ajustem inteiramente a ela. Minha opinião é que, quando chegou pela primeira vez a Mariazell, o pintor falou apenas de um só compromisso, redigido, de maneira normal, com sangue, o qual estava a ponto de vencer e, portanto, fora assinado em setembro de 1668, tudo exatamente como descrito na carta de apresentação do pároco da aldeia. Também em Mariazell ele apresentou esse compromisso em sangue como sendo o que lhe devolvera o demônio sob compulsão da Santa Mãe. Sabemos o que aconteceu em seguida. O pintor deixou o santuário logo depois e foi para Viena, onde se sentiu livre até meados de outubro. Então, começou, porém, mais uma vez a ficar sujeito a padecimentos e aparições, nas quais viu a obra do espírito maligno. Sentiu-se novamente em necessidade de redenção, mas defrontou-se com a dificuldade de explicar por que o exorcismo na Sagrada Capela não lhe trouxera libertação permanente. Certamente não seria bem acolhido em Mariazell se lá retornasse não curado e com uma recaída. Nesse dilema, inventou um primeiro compromisso, mais antigo, o qual, contudo, deveria ser redigido à tinta, para que sua anulação em favor de um posterior, escrito com sangue, parecesse mais plausível. Havendo retornado a Mariazell, teve esse pretenso primeiro compromisso devolvido a ele, também. Depois disso, foi deixado em paz pelo maligno, ao mesmo tempo, porém, fez algo mais, que nos demonstrará o que jazia por trás de sua neurose. Os desenhos que fez foram indubitavelmente executados durante sua segunda estada em Mariazell, e a página de rosto, que é uma composição única, contém a representação de ambas as cenas dos compromissos. A tentativa de fazer sua nova história combinar com a anterior provavelmente pode ter lhe causado embaraços.
Foi para ele lamentável que sua invenção adicional só pudesse ser de um compromisso anterior, não de um posterior. Não pôde, assim, evitar o resultado esquisito de que orara um deles, o de sangue, cedo demais, no 8º ano, e o outro, a tinta, demasiadamente tarde, no 10º ano. E revelou a composição dupla da história cometendo um equívoco na data dos compromissos e atribuindo tanto o anterior quanto o posterior ao ano de 1669. Esse equívoco tem o significado de uma amostra de honestidade não intencional, e permite-nos adivinhar que o compromisso supostamente anterior foi fabricado na data posterior. O compilador, que certamente não começou a revisar o material antes de 1714, e talvez não antes de 1729, teve de dar o melhor de si para solucionar suas contradições não irrelevantes. Descobrindo estarem datados de 1669 ambos os compromissos que tinha perante ele, recorreu à evasão que interpolou no depoimento do abade. É fácil perceber onde está o ponto fraco dessa reconstrução sob outros aspectos atraente. Já se fez referência à existência de 2 compromissos, um em preto e outro em sangue, no depoimento do abade. Portanto, tenho a escolher entre acusar o compilador de ter efetuado também uma alteração no depoimento, alteração intimamente relacionada à sua interpolação, ou confessar que sou incapaz de desemaranhar a trama. O leitor há muito tempo terá julgado supérflua toda essa discussão e muito sem importância os pormenores a ela relacionados. Mas o assunto ganha novo interesse se for acompanhado em certa direção. Acabei de expressar a opinião de que, ao ser desagradavelmente surpreendido pelo curso tomado por sua moléstia, o pintor inventou um compromisso anterior, o redigido à tinta, a fim de poder manter sua posição junto aos reverendos padres de Mariazell. Ora, estou escrevendo para leitores que, conquanto acreditem na psicanálise, não acreditam no diabo, e eles podem objetar que foi absurdo em levantar tal acusação contra o pobre infeliz, miserum, como é chamado na carta de apresentação, pois, dirão, o compromisso a sangue foi um produto de sua fantasia tal qual o supostamente anterior, escrito à tinta. Na realidade, nenhum demônio lhe apareceu absolutamente, e todo o assunto dos pactos com o diabo só existiu em sua imaginação. Entendo perfeitamente isso, e não se pode negar ao pobre homem o direito de suplementar sua fantasia original com uma nova, se circunstâncias alteradas parecem exigi-lo. Contudo, também aqui o assunto prossegue. Afinal de contas, os 2 compromissos não foram fantasias, como as visões do demônio. Foram documentos, preservados, segundo as garantias do copista e o depoimento do posterior abade Quillian, nos arquivos de Mariazell, para todos verem e tocarem. Estamos, portanto, num dilema. Ou presumimos que ambos os documentos, supostos ter sido devolvidos ao pintor mediante a graça divina, foram escritos por ele na ocasião em que deles necessitou, ou então, malgrado todas as garantias solenes, a prova confirmatória de testemunhas, assinada e selada, e assim por diante, seremos obrigados a negar a credibilidade dos reverendos padres de Mariazell e São Lamberto. Devo admitir que não estou disposto a lançar dúvidas sobre os padres. Fico inclinado a pensar, é verdade, que o compilador, no interesse da coerência, falsificou algumas coisas do depoimento feito pelo primeiro abade, mas uma elaboração secundária como essa não vai muito além da que é efetuada mesmo por modernos historiadores leigos, e, em todo caso, foi feita de boa fé. Sob outro aspecto, os reverendos padres conquistaram justo direito à nossa confiança. Como já disse, nada havia para impedi-los de suprimir os relatos da parcialidade da cura e da continuação das tentações. E mesmo a descrição da cena de exorcismo na capela, que se poderia ter encarado com certa apreensão, é sobriamente redigida e inspira crédito. Assim, nada resta a fazer, a não ser lançar a culpa sobre o pintor. Fora de dúvida, ele tinha consigo o compromisso em vermelho quando se dirigiu à prece penitencial na capela, e produziu-o posteriormente, quando retornou até seus assistentes espirituais, de seu encontro com o demônio. Nem precisa ser esse o mesmo documento mais preservado nos arquivos, e, de acordo com nossa construção, ele pode ter apresentado a data de 1668, 9 anos antes do exorcismo. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.